Shalom, meus irmãos, Shabbat Shalom. Nós estamos na Parashá Vaislar, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 32, verso 4 ao 36, verso 43. Haftará está lá no profeta Obadias, capítulo 1, verso 1 ao 21, e a Brit Hadashah, Mateus, capítulo 26, verso 36 ao 43. Essa paraxá é uma paraxá muito rica, tem muito assunto nessa paraxá. Ela é uma paraxá de mais de 150 versículos. E Vaislar significa e ele enviou. E quando a gente fala de envio, né, a gente não pode deixar de falar sobre o Shilhut, que são os emissários, que são os apóstolos. Shilhut, que refere-se a todos nós que somos servos do Eterno, né, que somos seus emissários, seus representantes. E aí, abrindo um parênteses aqui, inclusive os irmãos que já fizeram um ciclo de estudo, né, nós sabemos que essa palavra apóstolo no português, ela tem ganhado uma conotação muito ruim, né, de pessoa superior, como se fosse alguém que tem raios saindo pelos dedos, né? Ele que libera a unção, ele que é o bambambam. E um Shilhut é qualquer pessoa que crê em Yeshua, qualquer pessoa que crê nele, porque todos que cremos nele, nós temos um id para cumprir, um comissionamento para cumprir. Então todos nós somos seus representantes. Os apóstolos, na verdade. Exatamente. Então todos nós somos representantes. E Vaislar, né, vem do verbo shalar, enviar. Então Yeshua nos enviou. Então todo aquele que é um talmide, um emissário, né, é um enviado dele. Agora, todos nós que temos, então, a fé em Mashiach, temos também a missão de testemunhar a Torá e testemunhar Yeshua para todos. Tá? Então, falando do Shelihim, né, o apóstolo, no judaísmo não tem essa distinção, como se tivesse uma pessoa numa categoria superior, né, e a outra inferior. Então, o que se faz hoje é que estão criando aí uma plebe, né, religiosa, e os reis, né, os apóstolos, e agora o pai de apóstolos. Daqui a pouco eles vão virar, sei lá, Metatron, vão virar um Elohim, né? A gente sabe aí uma história antiga de um líder religioso que escreveu um livro falando que ele era a quarta pessoa da Trindade, né? Se houvesse Trindade, então ele era uma das divindades da Trindade, que é uma bagunça, né? Já não é mais Trindade, aí viram quatro, aí já não é mais Trindade, mas tudo bem. Então, meus irmãos, o que eu queria dizer, abrindo esse parênteses, é que um apóstolo nada mais é do que um Shelihim, do que uma pessoa enviada, de uma pessoa que foi comissionada, e ela não é melhor nem maior do que ninguém. Todos nós somos igual. No judaísmo não existe essa distinção de pessoa mais importante que outra pessoa, de ser humano mais humano e menos humano, melhor e pior. Todos somos iguais, nós temos nossas qualidades, nossos defeitos, e aí o Eterno, que vê o coração, sabe quem nós somos, e também os nossos frutos vão dizer quem nós somos, por aquilo que nós produzimos. Mas nós não podemos, enquanto homens, colocar pessoas em posição de deuses, tá? De seres superiores. Por quê? Nós temos um só Elohim. E também Mashiach fala, a ninguém chamem de Rabi, de proeminente. Por quê? Porque não é para agir assim, tá bom? Existem rabinos, né, professores, pessoas que ensinam a Torá, existem as pessoas que têm o dom de ser um professor, de ser mestre, existem, mas elas são mais importantes do que as outras pessoas? Não. A gente vai criar uma categoria
de realeza e plebe. Não, a gente não vai ver nunca isso acontecer nas escrituras. E nenhum, né, dos talmidim de Yeshua tomando uma posição de proeminência para si. Tá bom? Então, capítulo 32, essa paraxá, fala que, eu vou até abrir aqui na minha Torá, fala que Yaakov, ele teme o encontro com o seu irmão Esav. E uma coisa muito interessante que a gente vai ver é que quando Esav sai ao encontro de Yaakov, ele leva com ele 400 homens. Então, aparentemente, a gente está vendo que a intenção de Esav era realmente ir para a guerra. Era ir para a luta. E Yaakov está voltando para casa, com rebanho, com família. Tá bom? Esav já sabia dessa situação. Mas Esav estava indo encontrar Yaakov, quando soube que Yaakov estava chegando lá, estava indo com 400 homens. Então a gente vê ali que isso demonstra que havia intenção de travar uma batalha e exterminar Yaakov. E Yaakov, meus irmãos, ele era um homem muito sábio, ele era prudente, né? E ele faz aquilo que o Eterno manda ele fazer. Porque o Eterno fala para ele: far-te-ei o bem, né? Volta para a casa do teu pai. Volta para lá, está na hora. Far-te-ei o bem. Mas o que acontece? Quando Yaakov vê que o irmão dele está indo, né, na direção dele com 400 homens, ele ora ao Eterno, humildemente ele agradece ao Eterno, né? E fala para o Eterno que é feliz pelas bênçãos dele. Deixa eu pegar aqui onde que fala. Quando ele fala ora, que ele atravessou o Jordão com a vara dele e agora vem 2 grupos, na verdade. Né? Isso. Mas ele ora para o Eterno, uma oração muito linda, que ele agradece ao Eterno. Sim. Né? É nessa oração que ele fala isso. Exatamente. Deixa eu pegar aqui antes dele. É aqui no 32. Antes dele encontrar Esav. Então o que ele fala? Ó Elohim de meu pai, e disse a Yaakov: ó Elohim de meu pai Abraham e Elohim de meu pai Isaac, eterno, que me disseste: volta à tua terra e à tua parentela, e far-te-ei bem. Sinto-me pequeno para todas as misericórdias e toda a verdade que fizeste com o teu servo, e com minha vara passei o Jordão, e agora dividi-me em 2 acampamentos. Livra-me, rogo, da mão de meu irmão, da mão de Esav, porque eu temo. Talvez venha e me fira, mãe com filhos. Então, qual que é a postura dele, né? Ele vai lá e fala: Eterno, né? O Senhor que tem feito todas as misericórdias e toda a verdade com o teu servo. Geralmente, quando o Eterno, ou quando alguém te faz uma promessa, né? Vamos fazer tal coisa. Você vê uma situação inversa, a pessoa talvez descumprindo aquilo que prometeu. A primeira reação da pessoa é falar: pô, mas você não me prometeu? Pô, mas você não falou que ia fazer o bem para mim? Caramba, você está fazendo mal? Eterno, você não falou que a minha descendência ia ser uma multidão e agora o cara vem me destruir? Então, cuidado, irmãos. Aí é onde a gente tem que ver a atitude de Yaakov. Ele não falou assim com o Eterno, ele não se sentiu traído pelo Eterno, ele não perdeu a sua confiança no Eterno. Então ele vai e fala: Elohim, Deus Pai misericordioso, né? Que tem feito tanta bondade, misericórdia, toda a verdade que tem feito comigo. Então em nenhum momento ele olhou para o Eterno e falou assim: Eterno, você está faltando com a verdade. Eu estou indo para encontro de Esav agora para ser destruído. Não. Mas em determinado momento, Esav também deve ter pensado que ele já vinha também para a guerra, né? Se você tem várias possibilidades, né? Porque Esav também poderia estar se prevenindo. Ele também pensou que não, meu irmão vem ao meu encontro porque ele fugiu de mim e ele agora vem buscar. Mas o que acontece assim, houve um rompimento. Então quando ele volta para casa, ele falou: tá voltando para cá, mas ele não foi embora? Pode ser. A gente pode pensar. Também, né? Sim, mas a gente vê assim que ele realmente vai para lá, né?
uma Antes guerra dele receber mesmo. os presentes. Ele deveria estar achando Exatamente. que Jacó estava vindo para destruir também. Né? Então a gente está vendo uma característica de Jacó muito diferente daquela característica do povo de Israel quando sai do Egito. Que começa a murmurar para o Eterno. Pô, Eterno, mas você trouxe a gente para o deserto para matar a gente? Melhor que tivesse ficado no Egito, né? Melhor ter ficado lá. Então, é uma característica maravilhosa em que Esav não murmura, ele agradece. E isso é um sinal de... Esav não, perdão, Yaakov, né? Isso. Isso é um sinal de humildade, né? Ele é humilde. Então, ele sempre humilde com o Eterno. E aí é onde o Eterno se revela para ele. Né? O Eterno aparece para ele. E a gente vê também que ele era um homem muito inteligente. Muito inteligente. E na nossa vida, irmãos, a gente tem que contar com a inteligência, com a sabedoria. Sabedoria é uma coisa divina. Isso é uma coisa que vem do alto. Essa história do Deus proverá irresponsável, isso é uma coisa muito ruim. Ah, eu vou passar esse cheque aqui, Deus proverá. Não. Falta de sabedoria. Não faça isso. Né? Não funciona dessa forma. Então, a gente vê Yaakov agindo da seguinte maneira. O Eterno é fiel, ele é verdadeiro. Mas o meu irmão Esav, não. Eterno, então, eu estou te pedindo, me livra da mão dele. Agora, e se eu tiver que entrar numa batalha? A minha família vai morrer? Então, peraí, vamos separar, vou deixar morrer todo mundo? Então, o que ele fez? Ele divide tudo que ele tem em 2 acampamentos. Então ele pensa assim, se vier o infortúnio, não vai pegar todo mundo. Pega metade, a gente se prepara a luta, e a outra metade corre. E vive. Se a gente morrer, não morreu todo mundo. E a promessa do Eterno é fiel, minha descendência está lá. Vai ser uma multidão de nações. E era gigantesco o acampamento dele, hein? Para dividir em 2 deveria ser com muito, certeza devia ser muita coisa, porque a Torá mesmo na outra paraxá, né? Paraxá anterior vai falar que o Eterno o abençoou sobremaneira, né? Que realmente abençoou muito. E a gente vê também uma característica de Jacob, né? Que a gente costuma falar assim, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga. Eu dou uma boiada para não sair. Mas eu dou uma boiada para não sair dela. Isso não é muito sábio, né? Então a gente vê que Yaakov, eu estou querendo chamar Yaakov de Esav, eu estou ficando velho. Então a gente vê que Yaakov, não, ele deu uma boiada para não entrar na briga. Né? E o valor, né, de tantas cabras, tantos bois, vacas e camelos, era realmente um valor altíssimo. Era uma riqueza. Não? Era uma riqueza muito grande. Então, Yaakov também estava dizendo para o irmão assim, ó, sabe aquela bênção da primogenitura, que agora é minha? Né? Sabe os bens materiais? Toma, eu dou para você. Eu estou te dando os bens materiais. Então, é onde você vê que a intenção, que a Kavaná, a intenção do coração de Yaakov, não era em ficar rico. Ele queria ter a bênção do Eterno. E ele já tinha alcançado essa bênção do Eterno. O Eterno tinha aparecido para ele lá em Penuelo. Ele já tinha conseguido, já. Né? E falado, seu nome não será mais Yaakov. Seu nome será Israel. Deixa eu te fazer uma pergunta. Foi falado 3 vezes para ele que o nome dele ia ser Israel. Né? Israel. Primeiro em Peniel, depois com o anjo, depois quando o Eterno apareceu para ele. Né? Então, quem foi que apareceu para ele ali naquele evento? Foi um anjo? Não. A Torá fala que foi um homem. Você percebeu isso? É que... Eu vi. E disse... Deixa eu ver aqui. Mas ela fala... Um homem apareceu e lutou com ele. Um homem. Quem era aquele homem? Aquele homem, então, aquele conceito de anjo com uma aréola, né? Asinhas. É um conceito que tem nas escrituras, os querubins, 6 asas, 2 se cobrindo para cima, 2 para baixo, com 2 voando, sim. Uma figura celestial, sim. Mas quando a gente vê anjos aparecendo aqui nesse plano terreno, parece em forma humana. É um homem. Quando apareceu lá, a gente leu nas paraxás anteriores, em Sodoma e Gomorra, apareceram homens, eram anjos. Mas se você pegar no aramaico, né, essa palavra, anjo
mensageiro. É um mensageiro. Por isso que você vai ver na Brit Hadashah dizendo assim, ao anjo da igreja. Quem que é o anjo da igreja? É um homem. É um homem. É o mensageiro da igreja, a pessoa que traz a mensagem. Interessante, muito interessante. Então é onde a gente tem que alinhar os nossos conceitos, e aí a gente vai ver na Torá alguns eventos, por exemplo, muito depois desses eventos aqui, porque isso é totalmente judaico. O judaísmo fala que o Eterno se manifesta, tá? E se manifesta como homem. Então a gente vê que o Eterno aparece para os 74 homens de Israel. Estava lá Moshe, Arão, Nadab, Abiú e mais 70 homens. E eles viram o Elohim, o Deus de Israel, e o Deus de Israel não levantou a sua mão contra eles. E um pavimento de safira estava debaixo de seus pés. Então eles viram mesmo a pessoa, pés, mãos. Então, o que é isso? O Eterno, meus irmãos, isso é judaísmo, tá? O Eterno se manifesta, porque ele é o Eterno, ele é o Elohim do impossível. Se ele quer aparecer para alguém, ele aparece, tá bom? É claro que a gente sabe aqui, né, a tradição até fala, Jacó segurou o anjo, né? Por quê? Porque o Eterno ele pode se manifestar quando e onde, da maneira que ele quiser. E ali ele se manifestou através de um mensageiro, de um anjo, na verdade, de um emissário. Essas imagens que colocam de anjos com essas aureolas e tal, isso aí talvez seja para confundir, porque muitas vezes a pessoa pode acabar recebendo a visita de um anjo e na verdade não ver daquela forma, porque o Eterno pede para a gente ser hospitaleiro com os viajantes, né? E a Brit Hadashah fala então, sobre isso, não sabe quem porque são. vocês vão receber anjos sem saber. Vocês sejam hospitaleiros como o vosso pai Abraão, porque vocês vão de hospedar os anjos. Nossa, chega me arrepiar. Chegou alguém com a asa batendo lá na tua casa não e existe, não vai ter um como. brilho te ofuscou a visão? Não. Então a gente tem que alinhar esse conceito aí do que é um anjo, o que é um emissário, o que é um mensageiro, o que é então um apóstolo, como a gente estava falando, né? Um shelirim. Então temos que alinhar esses conceitos aí. E aí a gente vai desmanchando aí o paganismo e as coisas ruins, as heranças ruins. Por quê? Porque a gente está vendo que o Eterno apareceu para Yaakov, e Yaakov chama aquele lugar de Peniel. Por quê? Porque ele fala que eu vi o Eterno face a face e o Eterno não me destruiu, né? E não morri. Então ele entendeu ali que era uma manifestação do Eterno. Quem estava ali com ele? O Eterno. Através de um anjo? Tudo bem, através de um anjo, mas era o Eterno. O Eterno apareceu para Moshe? Sim, o Eterno apareceu, né? A gente tem na história aí os livros rabínicos, né, contando do sumo sacerdote que todo ano aparecia para ele quem? O Eterno. E entrava no lugar santíssimo com ele. Então isso é totalmente judaico e a gente tem que entender que o Eterno, ó, desde o comecinho, na Torá ele vai se manifestando, né? Porque vi Elohim face a face e foi salva a minha alma. Então é isso que Yaakov declara que aconteceu com ele. Eu posso falar uma coisa para ti, Renato? Claro. Muitas vezes eu vejo pessoas pela primeira vez, eu sinto uma coisa tão boa assim, que eu consigo olhar dentro do olho da pessoa e ver uma coisa muito, assim, sabe assim, coisas que a gente conversa assim, uma coisa normal de trabalho e tal, mas eu consigo ver uma transparência tão grande na pessoa que aquilo me deixa bem o dia inteiro. É o discernimento de espíritos, né? É o discernimento de espíritos. O dia inteiro eu olho assim no olho da pessoa, consigo olhar lá dentro do olho, parece que e ver. E eu consigo sentir que aquela pessoa está emanando para mim alguma coisa boa, não nada de ruim. E assim, dá vontade de olhar mais ainda assim no olho, parece que você fica hipnotizado. E assim, às vezes eu fico pensando, eu acho que eu já recebi visita de anjos. Né? É o discernimento de espíritos, né? Porque são espíritos ministradores, tá? Agora, o Eterno é o dono de tudo, não é porque é espírito que ele não pode ter matéria. O Eterno é Elohim do impossível, né?
Então o eterno se manifesta na matéria, sim, porque ele é o eterno. Os anjos do eterno se manifestam na matéria, sim, porque assim nos conta a Torá. E aí a gente vai ver também, né, que Yaakov não era um homem displicente. Então a gente também, mas eu confio no Senhor. Mas por isso tu vai ser displicente? Não. Se você vai andar no deserto, leva o cantilzinho de água, leva o mantimento. Se você vai para uma empreitada, se prepara para ela. Se você vai para a batalha, se prepara para a batalha. Então Yaakov não era displicente, né? E ele raciocina de acordo com as possibilidades. Então você tem que raciocinar assim também. Você tem que saber até onde seu fôlego vai, até em muitas situações, até onde o seu dinheiro vai. O Eterno já te deu a sabedoria para você poder fazer isso, sem a necessidade de estar buscando auxílio. Porque há muitas coisas que o ser humano pode fazer com a sua força, com a sua inteligência e sabedoria, em que ele quer que o Eterno faça para ele. Entendeu? Então a palavra é prudência, né? Então a gente tem que ser como Yaakov. Yaakov estava sendo prudente. O Eterno o tinha abençoado? Sim. O Eterno iria guardá-lo? Sim. A promessa estava sobre ele? Sim. Mas eu vou agir de forma prudente. Então separa o acampamento em dois e vamos ver o que acontece. Bom, separa os rebanhos em dias, cada um após o outro. E aí, sendo prudente, o que ele faz? Ele começa a enviar os presentes para Esav, né, para ganhar o coração de Esav. Então, isso também vai demonstrar várias coisas, né? A humildade de Yaakov. Então, ele era humilde, ele era esperto, ele era inteligente, ele era prudente, ele não era displicente, né? E ele era um homem verdadeiro. A Torá fala que ele era um tzadik, ele era um justo. E aí Yeshua vai falar um negócio muito legal. Mateus 10, verso 16, diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Então, esse procedimento de ser uma pessoa que se precaver, né? Uma pessoa que raciocina, isso é o procedimento que Mashiach nos ensina, né? Seja prudente, como a serpente. Como que é a serpente? A serpente viu um negócio, ela não sabe o que é, ela já se retrai. Ela já se prepara para tudo, para correr ou para morder, para fazer o que for preciso. Então é assim que Yaakov está agindo, né? E nós precisamos então agir como Yaakov, reconhecendo os perigos que existem ao nosso redor, né? Perigos ao nosso redor. E essa paraxá vai falar um pouquinho sobre isso. Vai contar sobre Diná, sobre a filha de Yaakov. Lá no capítulo 34, essa paraxá vai falar que Diná foi molestada por Shem porque ela foi observar as moças da terra. Ela não era daquela terra. Ela foi pôr o rostinho para fora para ver o que estava acontecendo. Foi para a rua ver o que acontecia. E aí vem uma pessoa, pega Diná e molesta Diná. Então essa paraxá está mostrando o resultado da falta de prudência. Ela tinha uma família tão grande, ela não podia estar ali com o irmão dela, ela não podia ter levado Shimon, não podia ter levado Ruben com ela. Por que ela foi sozinha ver o que estava acontecendo? Se ela não sabe o que tem ali, se ela não conhece, se ela não tem parâmetros, você não sabe se é perigoso, se não é perigoso. Então, a imprudência, meus irmãos, ela te torna uma presa, uma vítima. Agora, Yaakov não foi vítima de ninguém. Yaakov era prudente. Queriam pegar, mas não pegou. Por quê? Porque ele era um homem que raciocinava em cima de todas as possibilidades. Então, nós também precisamos ver quais são os riscos que existem ao nosso redor. Eu fico abismado quando a pessoa fala que vai pular no caldeirão do canibal para pregar o evangelho. Eu vou lá, eu vou me meter lá no caldeirão do canibal e vou pregar a palavra para eles. Primeiro que você nem fala a língua deles. Já começa por aí. Segundo que o mandamento diz que você tem que preservar a sua vida.
acima de todas as coisas. Então a pessoa fala, eu vou lá no país muçulmano. Amigo, eles estão todos na internet. Cria 30 contas de Facebook, fala todo dia pelo Facebook com milhares de muçulmanos, por favor. Mas não vai lá virar presa. Então eu acho um absurdo. Eu vou pregar na África. Então, se você realmente é um emissário de Mashiach, começa a pregar no Brasil. Começa a visitar o lixão, começa a visitar as favelas, começa a visitar os morros. Vai lá falar pro traficante, vai lá, vai falar pro prisioneiro, vai falar para quem está doente, né? Porque se nós fizéssemos isso e se nós ganhássemos, né, para o eterno uma pessoa por ano, todo ano nós dobraríamos em número, né? Se nós ganhássemos 3 pessoas por ano, então, puxa, em poucos anos nós teríamos levado a mensagem já para esse país inteiro. Aí nós iríamos nos preocupar em falar, em pular no caldeirão do canibal. Né? Então eu fico realmente impressionado com a falta de prudência das pessoas. E Yeshua nos ensina, sejam simples como a pomba, mas sejam prudentes como a serpente. Né? E isso, meus irmãos, que a Torá fala lá no verso 19 do capítulo 34, que Sherem, ele era o mais honrado da casa de seu pai. Então, se ele era o mais honrado e fez uma barbaridade dessa, molestou uma menina, imagina o que é que tinha ali, né? Ele era o mais honrado. Então, quem tinha ali na casa do pai dele era pior que ele, tá bom? E a gente vê também, né? É verdade esse detalhe. Exatamente. A gente vê que Yaakov, ele não se queixa para o Eterno, né, de nada, nem do que acontece, do perigo relativo ao risco que Esav representava, né? A gente não vê nada disso. Nem depois também que os filhos mataram o povo lá depois da Brit Milá, né? Os filhos mataram ele também não foi se queixar, ele temeu também, né? Pelo fato de os povos das redondezas virem a tentar matá-lo, né? Exatamente. A gente tem, eu não vou fazer, eu trouxe um comentário de um rabino aqui, mas vai ficar muito grande, né? Mas a gente lá no capítulo 33, a gente vê que realmente, assim, a bênção, né, que o pai proferiu sobre os filhos, Isaac proferiu sobre o filho Yaakov e Esav, ela é realmente uma bênção muito verdadeira, né? Verso 9 fala assim, tenho para mim bastante, meu irmão. Esav era próspero, conforme a bênção de Gênesis 27:39, né? Só que aí tem uma questão, né? Em tudo que a gente está falando sobre o eterno prosperar, a gente está vendo que Avraham era muito próspero, que Isaac era muito próspero, que Yaakov era muito próspero, que Esav era muito próspero, mas, no entanto, a Rafitará dessa paraxá, que está lá em Obadias, ela aponta que a prosperidade não livrará da ruína e da maldição alguém que viva longe do relacionamento com o Eterno. E apesar de Esav ser muito próspero, né, ele fala, não, tenho bastante para mim, não precisa me dar esse presente não. Apesar disso, a gente vai ver lá que Edom é erradicado. Então, não se fie, não coloque a sua confiança nas coisas desse mundo, né? Nos bens materiais. Não ache que os bens materiais são a sua retaguarda, não. Eu conheço gente muito rica que não tem o prazer de comer. Muito rico, pode comer o que quiser, o melhor dessa terra, não tem o prazer de comer. Então, é muito, muito certo, né, que a gente tem que ter a nossa prosperidade e a nossa vida construída num alicerce espiritual, que ali é onde a traça não corrói, né? E a gente vê também, verso 14, que Yaakov parou na terra de Canaã, construiu uma casa e cabanas para o seu gado, comprou um campo, erigiu um altar e denominou El, o Elohim de Israel. Então, o que a gente extrai disso? Que Yaakov
tinha o eterno na vida dele, né? Então ele torna esse relacionamento com o eterno público. Ele torna isso uma coisa pública. Então nós precisamos publicamente, né, honrar o eterno. Você tem recebido as bênçãos de Hashem? Então declara em claro, alto e bom som para todo mundo ouvir, né? Que ele tem te abençoado, que ele é o Deus único, que ele é a sua vida, que ele é a tua redenção. Então você não pode guardar isso para você. A gente vê ali que Yaakov estava onde? Na terra de Canaã, né? Num campo que ele comprou, estava no meio de um povo estranho, os povos de Canaã. Mas o que ele faz? Ele levanta um monumento para honrar o eterno. O que é um monumento? Um monumento é uma coisa que onde a pessoa passa, todo mundo vê. Então ele estava colocando publicamente ali para todo mundo ver, né? Um monumento, o Deus de Israel, o Elohim de Israel. Então nós precisamos ter isso na nossa vida também. Nós temos que ser cartas, né? Como diz a Brit Hadashah. Então quem nos vê, quem se relaciona conosco, quem nos conhece, precisa ver publicamente as nossas declarações de fé. Nós precisamos publicamente demonstrar quem nós somos. Aí eu separei aqui uma passagem muito conhecida de Romanos 10, versos 14 e 15, que fala assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então nós estamos vendo nessa paraxá, né? Desde o nome da paraxá, o seu significado, a importância de nós sermos enviados, a importância de nós sermos como Yaakov, né? Uma pessoa que declara publicamente o eterno na sua vida. Então, assim como ele erigiu um monumento em honra ao eterno, que era o seu Elohim, seu Deus, né? Nós também precisamos fazer o mesmo, pois como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão, né, naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, pregue. Então, faça com que o eterno seja conhecido, para que as pessoas possam crer. Então, resumindo essa parte da paraxá, né? Diná, então, ela sai para ver as filhas da terra, tinha um procedimento ruim, Yaakov andava prudentemente, tá? E, apesar da Diná ser uma vítima, né, ela se torna um exemplo, uma alegoria, porque quando nós também saímos do caminho da Torá, quando a gente vai ver as filhas da terra, vai ver aquilo que não é do eterno, aquilo que não é para você, nós também estaremos nos expondo a um ultraje moral. Então, quando você vai fazer aquilo que não é para você fazer, quando você vai andar no caminho que não é para você andar, quando você vai estar onde não é para você estar, você vai se expor ao ultraje moral, como Diná. E essa é uma lição muito, muito grande dessa paraxá. E a gente tem que lembrar também, meus irmãos, né? Quando a gente fala do altar, Yaakov erigiu um altar, e ele derrama um azeite sobre o altar, né? O que é o azeite? A gente estava até falando sobre isso essa semana, né? O azeite é um elemento usado na consagração das coisas. Então, os utensílios do tabernáculo e os filhos de Arão, eles todos foram consagrados com a unção do azeite. Né? Então, a gente está vendo que a gente também tem que, com isso tudo, nessa paraxá, entender a importância de preservar a nossa posição de nação sacerdotal, né? De povo santificado ao eterno. A gente não pode pôr em risco a nossa santidade. A gente não pode manchar a nossa história, manchar a nossa imagem, porque como emissários do Messias, né? Como cartas vivas, nós temos que ser o testemunho dele nessa terra. E honrar primeiramente o nome dele que está sendo levado. Né? Exatamente. Então aí que está a importância do altar. O altar tem que existir para aparecer, os monumentos somos nós, né?
temos que ser vistos, e nós temos que ser vistos como algo puro. Verso 3, e levantemo-nos e subiremos a Betelo. Ao partir para Betelo, o povo se desfaz dos despojos, deuses e roupas que levaram das pessoas idólatras de Xerém. Então, aqui nessa paraxá, né, falando a parte que o irmão estava comentando aqui, quando acontece dos filhos mais velhos de Jacob se levantar para fazer vingança, o que ocorre, né? Ali eles pegam um despojo, então eles pegam roupas e pegam ouro, tudo. Pegam as pessoas e pegam os ídolos. Como a gente viu na paraxá passada, os ídolos eram coisas preciosas, porque era feito de materiais nobres. Então, meus irmãos, o que eles fazem ao partir para Betelo? Para ir ao encontro do Eterno, né? Eles se livram dos despojos, dos deuses, das roupas, das coisas da idolatria, porque eles estavam indo para Betelo, eles estavam indo ter um encontro com o Eterno. Naquela situação, né, o Eterno fala para Jacob, fala assim, agora vai lá para Betelo, vai lá de novo. Aí ele falou, opa, eu vou, então vamos pegar os ídolos, vamos pegar as roupas, vamos pegar tudo, e aí ele enterra isso tudo debaixo de uma árvore, e aí a Torá fala aonde estava aquela árvore, né? Mas tudo bem, partiram e deu-se o pavor do Eterno sobre as cidades que estão nos seus arredores, e não perseguiram os filhos de Jacob. Então a gente vê que era iminente o que ia acontecer ali com eles. Eles iam ser perseguidos. Jacob não era um homem tolo, ele era um homem sábio. Então quando ele fala que, olha, porque vocês fizeram isso, meus filhos, vai recair sobre mim essa perseguição, era fato. Ele não estava blefando. Mas o Eterno vai lá e livra eles. Então é onde que a gente volta naquele ponto. A gente não pode se fiar, né? A gente não pode se fiar somente na nossa riqueza. A gente precisa do auxílio do Eterno nessa vida. A gente precisa do socorro, da retaguarda, da guarida dele, do cuidado dele, né? Agora, o que a gente vê dessa postura de Jacob, né? De falar assim, não, peraí, a gente vai até o Eterno, então vamos enterrar os ídolos, vamos largar essas roupas aqui que tem coisas impuras de idolatria, tá? Ele estava agindo justamente como diz lá, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te ao Eterno aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então eles não iam chegar lá com uma roupa que não era adequada para encontrar o Eterno. Eles não iam chegar lá reprovados pelo Eterno porque estavam carregando ídolos. E 2 Timóteo vai nos mostrar isso. Se apresenta para o Eterno aprovado. Você vai até o Eterno, pega tudo na sua vida que te reprova e enterra, sabe? E deixa para trás. Faz assim, né? E o altar também, né, que Jacob vai erigir para o Eterno, lá no verso 7, né? Ele vai falar sobre o altar é lugar de sacrifício, né? É lugar de entrega, é lugar de reconhecimento, é lugar de tudo, é lugar de perdão, porque ali também nós recebemos o perdão, né, do Eterno. Então o que o altar é? Ele é um lugar, ele é também em nós uma posição. O que é o altar em você? É a sua posição, é a sua postura de vida. Então quando a Brit Hadashah fala que nós devemos ser sacrifícios vivos, né? Sacrifício é feito no altar. Então a sua vida tem que ser um altar, o seu posicionamento tem que ser um altar, né? Ali no seu posicionamento tem que ter tudo isso, sacrifício, entrega, gratidão, reconhecimento. E aí vem sobre nós o que? O perdão do Eterno. Romanos 12, verso 1 fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do Eterno, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno, que é vosso culto racional.
Então nós temos que ter todas essas características em nós, na nossa vida, né? Então o altar está diretamente relacionado ao estilo de vida. Adoração, meus irmãos, não consiste em você entrar num lugar e cantar meia dúzia de canções lindas, né? Com um instrumental maravilhoso. Adoração não consiste em você entrar num culto e cantar e falar, eu sou um adorador. Você é um adorador? Consiste em viver, em ser um altar para o Eterno, em você poder apresentar o seu corpo. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. É você realmente subjugar o seu eu, o seu egocentrismo, a sua própria vontade, e também as suas convicções, quando elas não estão dentro da Torá. Né? Ah, mas eu não acho que... Não, você não acha nada. A Torá fala, então você obedece. Ah, mas eu não acho que eu preciso guardar o Shabat. Shabat todo dia. Quem falou? A Torá não fala isso. A Torá fala que Shabat, Shabat. O Eterno descansou no Shabat. Você não é melhor do que o Eterno. Você não é maior do que o Eterno. É uma arrogância muito grande das pessoas quando elas falam esse tipo de coisa. Então, adorar o Eterno é se submeter ao Eterno, né? Você ser um adorador, então, é você ser um lugar, você ser uma posição, uma postura, você ser uma vida que reflete todos esses valores. E aí, meus amados, a gente tem aqui, para a gente encerrar esse comentário de Parashá, para não ficar muito grande, a gente tem também um fato super importante, né? Na Parashá passada a gente falou do nome de Yaakov, né? E agora ele recebe um novo nome. Teu nome é Yaakov, mas não será mais chamado Yaakov, mas Israel será o teu nome. E segundo a tradição judaica, né, o nome Israel associa-se à ideia de vencer as forças sobrenaturais. E aí? Isso nos é familiar de alguma forma? Não entendi. Porque também a Brit Hadashah, ela vai nos dizer, né, que nós somos enxertados na oliveira verdadeira e que agora nós somos participantes da seiva e da raiz. Portanto, nós somos então o povo de Israel, porque estamos enxertados em Israel, somos Israel, temos a obrigação de guardar a Torá, de levar a Torá e o testemunho de Yeshua para todos os povos, né? E agora que nós somos Israel, nós temos força para vencer aquilo que é sobrenatural. E a Brit Hadashah vai nos ensinar, dizendo que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas que a nossa guerra é uma guerra espiritual. Então, ser Israel, ser enxertado na oliveira verdadeira também, né, te faz participante dessas mesmas bênçãos e te faz forte para vencer as batalhas espirituais. A capacitação do Espírito é para quê? Para a espiritualidade. Para a espiritualidade. Então, quando a Brit Hadashah, quando o Rav Shaul nos ensina isso, né, ele vem falar que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades, os principados do ar. Então ele está falando o seguinte, a nossa guerra não é aqui. A nossa guerra é uma guerra espiritual. E Yaakov, que ganhou o nome de Israel, ganhou este nome por quê? Porque ele lutou com o Eterno. Então isso nos mostra uma esfera espiritual. Ele lutou com o Eterno e prevaleceu. Né? Prevaleceu contra os homens também? Também. É o que a Torá diz. Então a gente tem que entender que a gente tem as duas frentes para viver, né? E que ambas estão coligadas. Então nós temos, no nome de Israel, essa ideia, né, daquele que vence forças sobrenaturais. E as letras que compõem o nome Israel, em hebraico, né, elas formam as iniciais dos nomes dos 3 patriarcas e de suas 4 esposas. Então você tem o Yud, que é o nome de Isaac, Yaakov, você tem o Shin, nome de Sara, você tem o Reish, que é o nome de Rahel e Rivka,
você tem o Aleph, o nome de Avraham, e você tem o Lamed, o nome de Leia. Isso é muito interessante, né? Então a gente vê que as coisas do Eterno, elas se encaixam. Fica Israel. 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 Não, mas tá Israel aí, na verdade. Israel. Não, você tá lendo como Raul. Rael. O L é L, né? L. O L tem a pronúncia de L. É porque aqui você tá vendo, fora o Yud. Não, eu achava que tinha um L no final. Não, Tem um L. Não Tem é. o Lamed. O E não. É porque o E e o A, Isra, o A e o E são vogais. E no hebraico você só vai ter as consoantes. Tá. Então o que a gente está apontando aqui são as consoantes. Israel. Então, meus irmãos, essa paraxá, em resumo, ela nos diz várias coisas, e muito mais que isso, mas não vai dar tempo. Mas ela diz que você tem que ser prudente, que você tem que ser humilde, principalmente na presença do Eterno. Ela nos diz que você tem que raciocinar estrategicamente, e também você precisa ter esse encontro com o Eterno, que essa pessoalidade da relação. Né? Que coisa maravilhosa, o Eterno podia ter falado, podia ter mandado um sinal, o Eterno podia ter feito qualquer coisa ali, um milagre, mas não, ele apareceu e tocou e lutou, né? com Jacob. Então isso é uma pessoalidade muito grande. Então essa paraxá, ela vai falar sobre isso. Sejam prudentes, né? Se apresentem para o Eterno como esse altar, com esse estilo de vida, com esse posicionamento, né? E só assim a gente vai vencer esse mundo, tá bom? Meus amados, que o Eterno os abençoe, que vocês tenham aí um final de Shabat abençoado. Um abraço para vocês, vou desligar o vídeo aqui e a gente continua a conversa aqui. Shalom.